Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal e estaremos falando hoje de um tema muito assim, desperta muita curiosidade, automaticamente muita especulação sobre a questão do espinho na carne do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10, fala exatamente sobre o espinho na carne e tem mais outras questões que estaremos tratando nesse texto. Então vamos ao texto. Diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bom, esse texto, Paulo escreve essa carta aos Coríntios, né, e essa segunda carta, e ele trata diversos assuntos. E Paulo, na verdade, nessa segunda carta, ele trabalha um tema que é a defesa do seu apostolado, e ele fala exatamente sobre alguma dificuldade que ele tem. Ele começa contando para os irmãos lá em Corinto sobre a questão de que ele recebeu as revelações de Deus, né, de forma grandiosa, e para que ele não fosse uma pessoa soberba, Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne, uma situação que ele não explica aqui, não conta para nós. O fato é que o apóstolo Paulo, ele recebeu realmente grandes revelações da parte de Deus. Ele conseguiu, na verdade, ele era fariseu antes da conversão, e ele entendia bem a questão da lei, e ele conseguiu fazer essa mudança da lei para a graça. Ele fez isso com muita maestria, com muita tranquilidade. Paulo fez exatamente isso. Ele conseguiu exatamente fazer essa transição. Imagina um jogo de videogame, imagina, que é o mesmo jogo, sendo que tem mudanças de fase. E Paulo ele fez essa mudança de fase e ele começou a ensinar a mudança de fase para as outras pessoas. Quer dizer, ele conseguiu fazer essa mudança da lei para a graça de forma muito tranquila. Outro ponto importante é que Paulo escreveu várias cartas, que são cartas que hoje, né, nós teólogos e pessoas leigas, né, nós realmente recorremos a Paulo para saber diversos assuntos. Ele é um mestre que ensina a todos nós, né? Então é exatamente isso. Então a revelação que ele recebeu de Deus é algo muito fantástico e nós temos isso em nossas mãos hoje. Então, para que ele não pudesse, né, se ensoberbecer, né, e outro ponto importante que nós podemos destacar é que o apóstolo Paulo, ele foi realmente o pregador dos gentios, né, aquele que pregou aos gentios, né, ele conseguiu expandir além de Jerusalém. Então, esse é o primeiro ponto, e ele pediu ao Senhor que livrasse dessa situação. Ele pediu ao Senhor: Senhor, me ajuda a livrar. E ele pediu como se fosse no Muro das Lamentações, batendo assim, né? Pediu 3 vezes, né? A ideia de, Senhor, até quando? Me ajuda. A ideia de pedir 3 vezes, que o texto fala aqui, é exatamente insistindo. E o próximo ponto é a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor é a resposta não da forma como Paulo pediu, mas como Deus realmente estava planejando. E Deus fala o seguinte para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava trabalhando no coração de Paulo. Paulo, antes dele converter, ele era fariseu, estava no judaísmo, e ele perseguiu os cristãos, né? E aí, lá em Atos Apostolado, fala que ele assolava a igreja, era Saulo, assolava a igreja. E ele era um homem de posição muito forte, era meio tolerância zero, né? Missão dada, missão cumprida. Ele era uma pessoa que talvez falasse, depois ia pensar no que falar. Ele era uma pessoa dessa natureza, uma pessoa de temperamento muito forte, muito forte. E Deus veio trabalhando com Paulo, né? Literalmente ele caiu do cavalo, e aí Deus começou, né, lá na cidade de Damasco, encontrou com Jesus, e mesmo no ministério ele teve discussão com Marcos, né? E aí Barnabé, que havia carregado Paulo no colo, pastorzão Barnabé, aí agora pega
João Marcos carrega no colo também, que Paulo havia brigado, e Paulo discute com o Barnabé, que era seu pastor, basicamente aquele que carregou Paulo no colo. Então Paulo tinha um temperamento muito forte. E Deus estava trabalhando com ele, estava trabalhando com ele. E ele coloca isso aqui, né? Exatamente Deus trabalhando no coração dele. E aí, amado, nós percebemos o seguinte, que Paulo aceitou esse trabalhar de Deus, outro ponto que nós podemos destacar. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que de mim repouso o poder de Cristo, pelo que sinto mais prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então aqui sou forte. Então o apóstolo Paulo aqui, ele entende que Deus estava trabalhando com ele, ele entende que foi necessário esse trabalhar de Deus na vida dele. Então, amados, é isso. Paulo, ele realmente tem um espinho na carne, ele pede ao Senhor, Deus trabalha do jeito dele, não responde como Paulo pediu, o apóstolo Paulo pediu, e o apóstolo Paulo entendeu esse trabalhar de Deus na vida dele. Vamos a algumas aplicações, então, para nossos dias de hoje, para a nossa vida hoje, esse texto. Primeira aplicação, vamos matar uma curiosidade, né? A curiosidade. O que seria o espinho na carne do apóstolo Paulo? Que todo mundo fica falando, o que seria o espinho? Cada um fala uma coisa e há muita especulação em cima disso. Né? Importante nós destacarmos, eu também sou curioso, então eu fui procurar estudar para saber o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Bom, a informação que eu dou é o seguinte, o texto não fala. O texto não fala. A Bíblia, lugar nenhum, fala sobre a questão do espinho na carne do apóstolo Paulo. Não fala. A Bíblia não fala. Se não fala, porque não é necessário. Não é necessário. E se não fala porque não é necessário, porque não é relevante falar. Não é relevante falar. Nós podemos entender que é algo entre Deus e Paulo. É particular entre Deus e Paulo. Não é para as outras pessoas. Senão eu teria falado, colocado aqui. Entre Deus e o apóstolo Paulo. Então, amados, nós podemos entender o seguinte, que existem coisas na nossa vida hoje, particulares, que é entre nós e Deus. Entre nós e Deus, não é para as pessoas. Tem coisa que é na comunidade, mas tem coisa que é particular entre nós e Deus. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha tua porta, ora teu pai em secreto, né? Ora teu pai em secreto. A ideia de Jesus falar, ora teu pai, quer dizer, tem coisas que é entre pai e filho. Entre nós e Deus de forma particular, não é a comunidade, não é pessoa. Tem pessoas que querem contar para as pessoas e não contam nem não conversa com Deus. Na verdade, tem coisas que são particulares entre nós e Deus, pessoal, não é para a comunidade. Ah, sim, mais tarde, depois, né, que passou pela dificuldade, quiser contar bem, só tive momentos assim, aí Deus trabalhou, tudo bem. Mas em primeiro momento é o filho e o pai, de forma particular, peculiar. Importante isso. É fundamental esse momento. Jesus quantas vezes afastava para orar ao Pai? Quantas vezes saía do pé da multidão e ia para estar junto com o Pai? Então, amados, tem coisa e momentos que é entre nós e o Pai. Que não é para as pessoas. Paulo não falou aqui porque não é necessário. Então, essa curiosidade nossa é sem sentido. Sem sentido. Ok? Bom, o segundo ponto é que pessoas que se acham muito fortes geralmente são pessoas fracas, porque não têm coragem de reconhecer suas limitações e se colocar diante de Deus, Senhor, me ajuda e tal, né? Se acham fortes. Então, mas é hora de mudança, né? De virar a chave, né? De cair do cavalo e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Não seja forte em si mesmo. Reconheça suas dificuldades e coloque-se diante do Senhor. Tenho certeza que Ele estará trabalhando de forma positiva no seu coração. A terceira aplicação é pessoas que se acham fracas, geralmente são pessoas fortes. Porque sabem, né, de suas dificuldades, sabem que precisam da graça, da bondade de Deus para a sua vida. Então, pessoas que já estão nesse momento, continue desse jeito, se colocando diante do Pai, falando, Senhor, me ajuda, né? Orando ao Senhor em secreto, é uma vida íntima, particular, pessoal com Deus. É importante nós termos uma vida devocional, prática, pessoal com Deus. É importante fechar a porta do quarto, vida devocional, oração, leitura da palavra pessoal, particular. Não deixe de ter isso. Não deixe de ter. Então, essas são as 3 aplicações, amados, tá? E eu sei que existia muita curiosidade em cima dessa ideia do que qual seria o espinho na carne do apóstolo Paulo, mas o que é relevante, na verdade, é que existem situações aqui entre nós e Deus e nós não devemos abrir mão disso.
né, estarmos aos pés do Pai, aos pés do Pai. Para fechar, eu quero só pegar aquela parte do texto, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É um texto grego que uma tradução melhor talvez seja da seguinte forma: o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então, é nesse momento de fraqueza que nossas debilidades, nós devemos buscar a presença do Senhor. Senhor, me ajuda. Eu não consigo. E o apóstolo Paulo dá essa lição para nós hoje, que quando nós somos fracos, dependentes, e assim nós somos fortes, porque o poder de Cristo, ele vai agir nos nossos corações, vai transformar o nosso coração de dentro para fora, vai fazer coisas em nossos corações que são necessárias para a nossa vida. O que é necessário, de fato, é o trabalhar de Cristo em nosso coração. Deus te abençoe. E curta esse vídeo, né? Dê um like nesse vídeo. Peço que dê um like nesse vídeo e também que possa também se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda. Compartilhe esse vídeo, né? E obrigado por você estar participando e para que também pessoas também possam participar, né, desse canal e das mensagens da palavra do Senhor. Deus te abençoe.